Vamos para mais uma perguntinha que chegou no Instagram. E essa pergunta é muito interessante. É mais indicado que eu case ou que eu escolha o celibato? Interessante, né? Bom, as escolhas, elas são feitas pelo indivíduo, né? As experiências que a gente vai vivendo. Mas o que eu achei interessante no mapa, porque sempre que surge uma dúvida, né? A gente não tem uma dúvida por nada. Nada vem do nada, né? A gente olha aqui para a casa 7 que representa o casamento, essa relação mais longa, e a gente vê que tem um nó do norte aqui. Então a gente tem um caminho de desenvolvimento através das relações, tá? Embora não precise ser necessariamente amoroso, tá? A gente pode ter algum assunto específico que esse Marte leva para os assuntos de família, né? Ou alguma experiência, de repente, numa primeira infância, que pode estar ligado até a um trauma, tá? Mas digamos que a questão do celibato, ela tem a ver com uma pergunta de âmbito mais religioso, né? Então, ó, a pessoa de repente está questionando a questão de um casamento ou do celibato porque ela queira seguir um caminho religioso, tá? Até acredito que se for esse a ênfase faz mais sentido pelo mapa, tá bom? Saturno, que é regido por esse Júpiter aqui na casa 8, né? Tem a ver com a sexualidade, mas também as questões da 9, né? Que é uma questão religiosa. Ele está fazendo uma quadratura com a própria regência, tá? Acredito que você vai ter momentos na vida, se você já está questionando, e que isso vai ficar claro para você. O seu retorno de Saturno, tá? Que ainda não aconteceu. E também agora a gente vai ter a entrada de Júpiter em Peixes, tá bom? Júpiter entra em Peixes num primeiro momento entre 13 de maio até 29 de julho e depois do dia 29 de dezembro para frente. Eu acho que vai te dar clareza, tá? Para te responder essa dúvida, tá? Se ela tiver realmente, acredito que tenha um cunho religioso, tá bom? Para você tomar a decisão com o quê? Com mais sabedoria e com mais amadurecimento, tá? Aqui, esse caminho de desenvolvimento, que é esse nó do norte, ele pode não necessariamente estar ligado a um casamento, ele pode ser relações um a um, né? Relações, às vezes, que também pode estar ligado à família de origem, tá? Principalmente se dentro do seu contexto de vida você percebe que até seus 7 anos tenha tido alguma experiência um pouquinho tensa, né? A gente tem um caminhar aí de desenvolvimento e que leva também para esse seu sol aqui, tá? A grande questão é, primeiro, né, as decisões, principalmente uma decisão dessas, né, ela passa, acredito eu, por questionamentos filosóficos também e de crenças, tá? E você vai ter ainda um amadurecimento muito grande sobre isso, tá? Você não passou pelo seu retorno de Saturno ainda e a gente vai ter um movimento até 2022, tá? Muito importante com esse ciclo de Júpiter ativando aqui. Júpiter, tudo que ele bate, ele amplia, né? Aqui ele vai estar em quadratura com o próprio Júpiter natal, tá? Então ele pode te dar uma ênfase para você tomar uma decisão com mais maturidade, tá? E claro, eu não sei com quanta pressa você está para tomar essa decisão, se você puder esperar o seu retorno de Saturno, ou pelo menos Saturno bater, de repente aqui no meio do céu, você pode ter um pouquinho mais de amadurecimento e de clareza. Por quê? Porque Saturno batendo aqui, ele vai fazer uma quadratura, ele vai estimular os pontos, né, que envolvem a questão, tá bom? Então, assim, o que é o mais indicado? Se for uma questão religiosa, acredito que você tenha uma inclinação sim, tá? Mas não que necessariamente você precise, tá bom? Existe um caminhar de desenvolvimento aí. Eu acho importante você questionar muito de onde vem essa sua ideia, né? O porquê que você está entre esses dois pontos, tá? Porque aqui pode estar ligado a esse cunho mais filosófico, religioso, então tem um peso, né? Ou se for, às vezes, de situações um pouco tensas que já aconteceram e que às vezes a gente, né, vai levando, tá? Entender muito o contexto de uma pergunta, ele é importante para ser respondido, tá bom? Mas lembrando sempre, né, que aqui a gente tem indicadores, tá? Mas que as decisões, elas são feitas por indivíduos, principalmente esse tipo de decisão que não é algo externo, aconteceu comigo, né? A gente tem, claro, um mapeamento das possibilidades e pode te direcionar para uma melhor opção, mas aí teria que entender realmente o contexto do porquê que você está tendo essa dúvida, né? Porque se for algo, às vezes, religioso, dificilmente você teria uma dúvida em relação ao celibato.
Aí teria que entender de onde veio, qual é a natureza, qual é a sementinha dessa sua dúvida, tá certo?